Fala pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, dando continuidade aqui à nossa série de comentários sobre livros que eu considero relevante, né? Não de uma época em específica, mas ao longo da história, a literatura nacional brasileira, portuguesa também, espanhola, que é um tipo de literatura que eu tenho um pouco mais de conhecimento, e também da literatura universal, né? E sempre puxando um pouco para temas políticos e livros que tem, embora todo o manifesto ou todo escrito também tenha seu lado político, livros que tratam da política, vamos dizer assim, explicitamente, ou da filosofia política. E o livro que eu vou falar hoje é de um autor que fez uma filosofia da história. Filosofia da história, basicamente, é aquela ideia bem hegeliana, que o próprio Marx, de certa forma, faz também, mas eu não vou levar ao lado do materialismo, porque esse livro que eu vou falar, ele é uma espécie de metafísica também, né? O próprio autor fala que cada cultura tem a sua metafísica. Então eu gostaria de falar do livro do Oswald Spengler, né? A Decadência do Ocidente. Esse livro foi publicado em 1918. Por que essa data é muito simbólica e importante? Porque é a data do fim da Primeira Guerra Mundial. E o Spengler, ele era um matemático, né? Embora ele fale também no seu livro que a matemática ela não é algo, ela pode ser algo inventado, as formas da matemática também, elas subexistem ou elas existem num plano que também é idealizado. Então ele é um tipo de autor que vai inclusive negar de certa forma a própria exatidão dos números da matemática, né? Como a matemática não sendo talvez uma ciência exata, né? Então ele já é uma pessoa que tende muito, eu não diria a palavra relativismo, mas perspectivismo. Ele fala sobre diferentes perspectivas, né? No livro ele defende muito, ele é um germanófilo, né? E ele defende muito a Alemanha, principalmente a Alemanha do Segundo Reich, né? Que é da época do Bismarck em diante, e aí ela tem seu ápice na Primeira Guerra Mundial com o Kaiser Guilherme II, e ele defende a Alemanha como sendo talvez uma nova Roma, vamos dizer assim, o novo império que irá dominar o mundo. Ele escreve durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tem sua derrota e assina o armistício em novembro de 1918, considerado por traição até pelos nazistas. Mas uma coisa curiosa do Spengler é que ele não era racista, nem racialista. Ele aceitava e ele entendia a cultura alemã, e a Alemanha já tinha suas colônias na África, por exemplo, como a Alemanha, uma germanização do mundo, mas não com o fenótipo apenas da raça dita ariana, vamos dizer assim, que era o que os nazistas defendiam. Ele acreditava que era possível germanizar qualquer povo, independente da sua origem e independente até da sua cultura local. Ele era uma pessoa muito tolerante em termos de cultura, o que vai desagradar de certa forma, embora os nazistas, você percebe muito bem que eles se utilizavam do livro A Decadência do Ocidente, do Spengler, eles meio que perdoaram, vamos dizer assim, né, por relevância sua obra, o Spengler, mas o Spengler nunca foi um nazista e sempre criticou, inclusive, o Partido Nacional Socialista Alemão, né? Enfim, uma coisa curiosa que o Spengler fala é que o mundo moderno, e aí você tem um outro livro que eu tenho aqui, que é o livro do Júlio Zévola, do Barão Júlio Zévola, né? Contra o Mundo Moderno. Esse aqui é um livro que eu considero mais coisas esoteristas, vamos dizer assim. Já o livro do Spengler, embora não seja um livro científico, vamos dizer assim, é um ensaio, ele tem muitos elementos acadêmicos que são aproveitáveis. Então, basta a gente não olhar com esse preconceito
do autor não ser um acadêmico ou qualquer coisa assim, né? Embora ele tenha contribuído muito para diversas pesquisas acadêmicas com seu ensaio. Enfim, e o Spengler vai falar justamente também que ele faz uma comparação das culturas com as estações do ano. Então você teria sua primavera, verão e inverno. O verão seria aquele ápice, aquele auge da cultura, quando a cultura ela tem a sua maior lucidez ou a sua maior iluminação, vamos dizer assim, né? Só que sempre tendendo à ruína, né? Então e a ruína seria justamente o período do inverno. Ele vai falar que as culturas, elas sempre começam com o herói, tem aquela história do herói, aí você tem as epopeias, você tem, por exemplo, o Camões fazendo isso com os Lusíadas, você tem, por exemplo, a Ilíada do Homero, né, a Odisseia e tudo mais. Todos os povos têm seus mitos de fundação, né? E depois disso você passa para o período artístico. Então o período artístico seria o período que ele fala no livro das grandes invenções e descobertas até da matemática, da abóbada, do arco, por exemplo, romano, as colunas jônicas, as colunas coríntias, né? Que surgiu lá na Baía Corinta, na Grécia, né? Enfim, então tem o período artístico, né? Ele vai falar da Capela Sistina também, feita pelo Michelangelo. Enfim, ele vai falar na Renascença, sobretudo, né? E depois você tem a decadência. Então é perfeitamente normal que as culturas elas sigam essa ordem, vamos dizer assim, né? Não é linear, ele acredita que não é linear, ele vai falar do eterno retorno, do Ouroboros, né? Aquela imagem famosa da cobra, né, mordendo o seu próprio rabo, né? Então que simboliza o eterno retorno. A história ela é meio que cíclica, ela não é linear como essa ideia da história que nós temos, uma ideia iluminista até pelo progresso científico que se teve, sobretudo depois do século XVIII, na Revolução, após a Revolução Francesa, e depois acentuada com a explosão de tecnologia que nós vimos com a ciência no século XIX, né? E, enfim, é muito curioso a gente falar do Spengler, porque você tem autores como Fukuyama, que vai falar do fim da história. Se pensava, né, pelo menos até na minha época, do que eu cresci nos anos 90, que a história tinha chegado a um fim, né? Ninguém via alternativas ao neoliberalismo, aquele modelo da social-democracia pós-Segunda Guerra Mundial foi repensado pelo neoliberalismo, e ele, associado ao neoliberalismo também, você tinha o embate entre um capitalismo radical, neoliberal, e um embate entre a social-democracia, como se não houvesse alternativas e o mundo se resumisse apenas àquilo. E eu acredito que os últimos eventos que nós temos assistido, como a guerra na Ucrânia, a ascensão multipolar do mundo e também do eurasianismo, né? Não estou aqui fazendo uma defesa do Alexander Dugin, mas de fato você tem hoje outros polos no mundo que não apenas os Estados Unidos ou aquele mundo bipolar da Guerra Fria entre a União Soviética, que nem existe mais, e os Estados Unidos. Então eu acredito que faz muito sentido filósofos como o próprio Heidegger, né? Que ele vai falar da diferença do ser e do ente, né? O ser e o ente não é a mesma coisa. E a questão do Dasein, né? Cada povo tem o seu Dasein, né? Cada povo tem aquele atributo, aquele conjunto, aquele de elementos que faz ele ser de tal forma. E o Spengler vai falar muito bem dessa cosmovisão, né? Ele vai falar que cada povo tem a sua metafísica, por exemplo, né? E ele vai comparar justamente, como ele é um germanófilo que acreditava no Império Alemão, ele vai falar que ele vai comparar com o Fausto. Fausto da literatura alemã é um sujeito que vende sua alma para o diabo, vamos dizer assim, né? E aí ele vai falar justamente do período faustiano, né? As culturas, aquele movimento faustiano das culturas, enfim, para se acontecer. Ele vai falar justamente também que
existem certos elementos em certas culturas que independem necessariamente do tempo, né? Não é uma relação de causalidade. Como, por exemplo, ele vai falar do Mozart e do Shakespeare. Que grandes gênios como Mozart e Shakespeare, se não tivessem existido, outras pessoas teriam ocupado o lugar deles com as mesmas ideias, né? E que cada cultura tem os seus gênios e suas figuras expoentes, né? O que ele vai chamar que isso não necessariamente é uma relação de uma sucessão de fatos, né? Não é uma relação de sucessão de fatos, mas na verdade é uma coisa inerente a todas as culturas, e todas as culturas elas têm o seu ápice e o seu fim. E ele vai falar que o Ocidente está na sua decadência. E a decadência do Ocidente também, para o Julius Evola, ele vai comparar com a figura da religião hindu, né, do hinduísmo, que é o Kali Yuga. O Kali Yuga é a era da degeneração, a era da decadência, que muitos que são críticos ao mundo moderno, incluindo eu, enxergam também nessa concepção, né, de decadência do mundo moderno como sendo a era do demiurgo, dos filhos do demiurgo, né, ou a era do Kali Yuga, da decadência total. Ele vai falar do método sistemático, né, e que a alma metafísica de cada cultura, ela vai se fazer valer mediante como ela sobrevive no tempo, né? Ele defende que as culturas elas não são puras, que na verdade elas são a integração de várias outras e elas se copiam entre elas, né? Por exemplo, a religião romana, ela copiou muitas coisas dos etruscos, e depois, quando surge o cristianismo, o cristianismo copiou muitas coisas da religião romana, que tem elementos celtas, etruscos, elementos do Oriente, vindo da Pérsia também. Então ele vai falar que não existe uma cultura pura, e talvez era uma das coisas até que desagradavam os nazistas, porque ele reconhecia o que todo mundo, todo praticamente antropólogo reconhece, que as culturas elas não são únicas, elas não são puras, e não existe nada em seu estado original, vamos dizer assim, né? Não há uma originalidade, vamos dizer assim, a não ser um povo muito isolado, né? Que hoje em dia, num mundo integrado e globalizado, cada vez é mais difícil de se encontrar uma cultura assim. E, enfim, ele vai falar justamente que tem um período, né, que é o período do cesarismo. Assim como ele fala que o Mozart e o Shakespeare teriam existido de qualquer forma, ou ocupado o lugar deles outras pessoas, outros indivíduos, ele vai falar que há o período do cesarismo, Caesar, né, o cesarismo, que é o período onde as culturas elas têm o seu império, né? Vale lembrar que o César não é o primeiro imperador romano. O primeiro imperador romano é o Otávio Augusto, mas é a partir de César que a República Romana se torna um império, oficialmente império, uma espécie de monarquia, não aquela que nós conhecemos da Idade Média pelo sangue, mas é a partir do Império Romano, a partir de Júlio César que acontece isso. E ele vai falar do cesarismo. Então ele via o Kaiser, inclusive essa palavra Kaiser vem de César, né? Ele via o Kaiser alemão como realmente um novo César, né? Curioso, né? E esse livro tem uma continuação em 1922, e eu tenho essa edição da editora Zahar, que você encontra facilmente em sebos. Ela é uma edição condensada, tem a edição completa dela também, né? Eu já vi, inclusive, se vocês querem adquirir a edição completa, no portal do Instagram, o Só Pepitas, que é uma loja de livros de um amigo meu, vocês encontram essa edição completa lá, ele está vendendo lá. Enfim, então o cesarismo seria esse período de talvez mais glória, né, que aconteceu. Ele vai falar que o Ortega y Gasset, né, que é um autor espanhol que eu gosto muito, um filósofo espanhol que eu gosto muito, ele vai falar justamente que, na verdade, as coisas não são uma somatória de eventos que ocorreram no passado, né? E, na verdade, não é essa somatória, mas é justamente um presente e aquilo do porvir, daquilo do que virá, né? A história não é simplesmente uma soma de eventos, né?
E o Spengler fala algo parecido, porque ele vai falar justamente que a ideia de modernidade que surge no século XVIII, ela não é necessariamente algo causal, né? Você pode explicar os eventos do século XVIII talvez como um movimento que já vinha acontecendo desde os burgos, desde o declínio da Idade Média, vamos dizer assim, mas ele vai falar que que foi uma coisa por acaso, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não necessariamente, embora a gente possa identificar as causas que a fez eclodir, a gente sabe que isso não necessariamente ela foi uma coisa random, né, que se fala random. Ela foi uma coisa que não foi uma coisa programada, ela foi uma coisa que acontece na história, às vezes, as suas exceções. E dessa exceção, que foi a Revolução Francesa, surge, sobretudo, a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo. E esse pensamento contra o mundo moderno, que é, na verdade, o mundo contemporâneo, ele vai ser muito usado e muito pensado na primeira metade do século XX, até o final da Segunda Guerra Mundial, porque ele vai ser usado como um argumento da falácia do liberalismo e do declínio do mundo liberal, né? E aí vai servir como base aos fascismos, por exemplo, e tudo mais. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, você tem de novo um protagonismo do mundo moderno com o mundo das democracias liberais, né? Embora você tinha a União Soviética ameaçando o mundo ocidental, você teve um resgate, por exemplo, das democracias liberais, que começou a ser repensado nos tempos de agora. Hoje nós vivemos tempos de volta do cesarismo, vamos dizer assim, de até grandes populismos, embora a gente tenha a internet e estamos bem avançados tecnologicamente, o populismo ele se dá de uma forma diferente, inclusive com o respaldo da tecnologia, né? E aí você tem, por exemplo, de novo, as pessoas questionando as ideias liberais, né? Enfim, e a ascensão do mundo eurasiano, ela vai ser uma ascensão que vai rivalizar justamente o mundo ocidental, e cabe a nós vermos o que vai ser daqui para frente, como vai ser daqui para frente essa ideia de divisão mundial, né? Eu acho que, não digo que vai ser o declínio total da América, dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos, não que perdeu o protagonismo, mas é que talvez ele vai ter que lidar com outras forças competitivas ao seu modelo e à sua hegemonia, né? Esse conjunto de eventos, na verdade, ele não importa, né? O que ele vai falar que importa é o espírito do tempo. E tem aquela expressão em alemão, né? Zeitgeist. Inclusive, você tem um documentário famoso com esse nome, né? Que é o espírito do tempo. Cada cultura tem aquele seu espírito temporal, vamos dizer assim, né? E ele vai falar que vários eventos eles têm uma certa ligação, não digo ligação direta das intencionalidades políticas, mas teriam suas equivalências mediante a cada época. Por exemplo, ele vai falar que a Revolução Francesa foi um grande evento, bem como Alexandre o Grande, né? E o Império Chinês, né? O auge do Império Chinês. Então, essas três culturas, elas teriam alterado totalmente a mentalidade, a lógica da história. E ele vai falar que o declínio do Oeste, o declínio do Oeste, do mundo ocidental, é justamente a partir de Napoleão Bonaparte, né? Porque é uma nova concepção de império. É o fim do mundo clássico, né? Aquela ideia do mundo clássico e tradicional não existe mais, e as ideias iluministas são as ideias que vão triunfar, né? E ele chama isso de início da civilização. Não na ideia de civilização que nós temos de civilizado, ou até mesmo da civilização romana, mas uma ideia moderna de civilização, que é aquela ideia até que os darwinistas tinham, né? Do povo civilizado, e o povo mais ligado às questões tradicionais seria um povo mais atrasado. Então ele vai falar justamente
que a civilização ela começa com o seu declínio, né? E porque ela justamente nega o mundo clássico, nega justamente a metafísica e nega justamente aquela questão mais tradicional do homem em relação à sua cultura e tudo mais. E ele vai falar que na arte também, por exemplo, a arte ela não é eterna. Então ele fala justamente das abóbadas, da arte romana, ele vai falar do Michelangelo, do Rafael, da Renascença, mas ele também fala que aquilo não é eterno, que assim como a cultura, a arte pode ser replaced, né? Ela pode ser substituída por uma outra e numa outra época, inclusive uma decadente. E as culturas seriam iguais, elas teriam sua idade e seu ápice, a sua idade de plena vitalidade, mas ela pode ser substituída por uma cultura decadente, que seria o fim da beleza, né? Aquilo que a gente sempre chama o fim da beleza e tudo mais, né? O Spengler vai falar também, ele se opõe muito também a essa ideia de civilização com aquela ideia ligada ao urbano, a urbis, né? Que seria a urbis das cidades, a questão urbana. E ele vai falar que não necessariamente apenas o lugar do locus, da civita, né? Da civis, é o lugar esclarecido e urbano e tudo mais, né? E aí ele fala justamente que tem uma oposição entre o urbano e agrário, né? Agrário com aquela questão mais comunal, comunitária, comunal, e a questão da impessoalidade, né? Da solidariedade orgânica, como o próprio Durkheim fala, né? Seria o urbano. E essa discussão é uma discussão muito longa na sociologia, né? A questão de barbárie, né? Agrário versus razão versus civilização urbano, né? E cada vez mais no mundo de hoje a gente tem menos lugares agrários, os lugares agrários comunais sendo transformados e incorporados nos meios urbanos, né? E talvez isso também seja um próprio indício do declínio da própria cultura ocidental e também, de certa forma, do Oriente, porque o Oriente, muito ocidentalizado hoje, vem cada vez mais transformando e se distanciando daquelas culturas tradicionais que nós tanto conhecemos o Oriente por elas, né? Se aproximando muito da cultura ocidental, né? O círculo de vida de uma cultura é a potencialidade de sua alma, pois toda cultura morre, né? E para ele, os gregos, por exemplo, eles eram muito materialistas, eles tinham uma cultura imanente. Os deuses gregos, eles eram imanentes, né, ao universo. Somente o cristianismo teve um Deus além do universo, que está fora do universo e criou o universo e tudo mais, né? E o que caracteriza as culturas é sua vontade de conquista, né? O triunfo da vontade. Inclusive é um título usado pela Leni Riefenstahl, naquele documentário famoso, né, que ela gravou as reuniões do Partido Nacional Socialista em 1934, reuniões de Nuremberg, né, e o documentário tem esse nome, né, Triunfo da Vontade. Embora, como eu digo, o Spengler fosse muito lido pelos teóricos do nazismo, ele era antinazista, né, é uma coisa vale ressaltar, né. Enfim, o Kant, né, o Immanuel Kant, vai escrever muito sobre a ética, né? Aquela ética kantiana, o imperativo categórico e tudo mais, ele é conhecido por isso, mas existe uma outra citação dele que ele é muito conhecido, que ele vai falar que o mundo físico que nós conhecemos é apenas uma representação da nossa mente, né? Ela é uma divagação, uma idealização da nossa mente. Então, na verdade, não existiria o real, o concreto, né? É uma coisa muito curiosa para se dizer também, né? Porque todas essas ideias do mundo grego, né, sendo um mundo que tinha que ter necessariamente uma correspondência com o mundo físico, para o Spengler, que era um matemático, a matemática também era assim, porque a matemática ela não seria uma abstração, né? A matemática ela tinha que ter uma correspondência com o mundo físico, assim como as formas geométricas, né, da geometria. Elas não existem num plano abstrato. As formas geométricas existem no mundo concreto, no mundo real. Para onde a gente olha, a gente vai ver uma forma geométrica, né? Eu lembro até de um desenho muito famoso da Disney,
do Pato Donald no mundo da matemática, né? E eu lembro que ele mostra uma flor, e depois ele pega uma flor e extrai da flor, por exemplo, ou não sei se era um polígono, não lembro, um hectágono, né? Não sei, uma forma geométrica que seria a forma geométrica da flor. E aí você pode calcular, por exemplo, a área da flor ou qualquer coisa assim, porque você consegue extrair dela uma forma. E para o Spengler, o mundo concreto, o mundo físico, ele seria talvez uma representação desse mundo abstrato que na verdade não existiria, seria apenas sempre com uma correspondência no mundo físico. E é uma coisa parecida com o que o Platão falava, né? Que tem um mundo. O Platão já dividia isso. O Platão dividia o mundo das formas e o mundo concreto, né? Por isso que ele está apontando para cima, naquele quadro famoso, né? Acho que é do Rafael, aquele quadro, né? Que ele está apontando para cima, junto com Aristóteles, né? Enfim, e aí uma coisa que vale a gente ressaltar do Spengler é que ele era um socialista, mas não é o socialismo como a gente conhece, o socialismo comunista ou marxista. É o que ele chamava de socialismo prussiano, né? O socialismo prussiano seria o socialismo entre seus iguais. A Alemanha é um país diferente da Inglaterra, que tem uma veia mais liberal. A Alemanha ela tem muito essa questão, até por uma questão que vem desde os antigos godos, dos antigos germânicos, de uma aristocracia socialista, né? Um socialismo entre a aristocracia. A aristocracia germânica ela é muito diferente da aristocracia, por exemplo, britânica, né? Inclusive, é a aristocracia germânica que vai dar origem à aristocracia espanhola também, né? Através dos visigodos e tudo mais. Então eles têm essa ideia, né? Por exemplo, você pegar aquela figura famosa dos grandes proprietários de terra, como os Junkers, né? Os Junkers, né? Eles eram basicamente muito parecidos com aqueles narodniks russos populistas, né? Que eram aqueles aristocratas que tinham a posse de terra e tinham uma ideia mais tradicionalista, né? Enfim, e aí ele é um grande defensor desse socialismo prussiano, que por conta disso, talvez até o Partido Nacional Socialista Alemão admirava muito o Spengler, porque o nacionalsocialismo é o socialismo nacionalista, é o socialismo entre seus iguais, né? Embora o Spengler não fosse racista, né? O Spengler criticava o antissemitismo, ele não era antissemita, então ele se diferenciava dos nazistas por isso, e ele escreveu a obra muito antes de surgir até inclusive o Partido Nazista, com o Dietrich Eckart, em 1919, 1920, quando o Hitler entra para o partido. O livro é de 1918, do fim da Primeira Guerra Mundial, e ele vai se decepcionar muito com o nacionalsocialismo, o Spengler. Então eu acho que é muito errado, e eu fico muito até chateado quando eu escuto, por exemplo, pessoas relacionando o Spengler com o nacionalsocialismo, sendo que ele não tem nada a ver. É igual o Nietzsche, é igual quando pegam o Nietzsche e relacionam o Nietzsche com o nacionalsocialismo, né? Isso é uma coisa que, além de ser um anacronismo, é você querer distorcer o autor que escreveu muito antes do próprio surgimento do partido, embora o Nietzsche fosse amigo do Wagner e o Wagner também fosse admirado por eles. Mas tanto o Wagner como o Nietzsche e como o Spengler também são figuras que é injustiça você compará-los a esse regime tão nefasto, tão terrível, que espero que nunca mais volte, né? Enfim, é isso aí. A pergunta que nos fica é: será que o mundo racional de hoje vai conseguir destruir o mundo tradicional? Né? Será que a tradição ela vai ser destruída totalmente pelo mundo iluminista, pelo mundo racional, desse declínio do Ocidente, dessa era do Kali Yuga e dos filhos de Demiurgo que nós vivemos? Será que ele vai ser destruído? Nós estamos vendo hoje um embate entre o mundo ocidente consumista, materialista, e a tentativa de um mundo eurasiano, vamos dizer assim, de resgatar essa questão tradicional, que é da tradição contra a civilização, né? E a gente que gosta muito de analisar até o discurso e tudo mais, sabemos que tem a tese, a antítese e a síntese, que é a consequência da tese e da antítese. Eu diria que o mundo ocidental seria a tese, o mundo materialista ocidental seria a tese, o mundo
da tentativa tradicional seria, que seria o eurasiano de hoje, seria a antítese, e desses dois vai surgir a síntese. E o que será essa síntese? Se não a mescla de um consumismo, de um capitalismo integrado com questões e de entraves ao neoliberalismo mais tradicionais, mais aristocráticas, né? A história do mundo, pelo menos do mundo recente, é a história do mundo burguês, capitalista, liberal, contra aquele mundo tradicional aristocrata, vamos dizer assim, né? E talvez nós vamos ver uma nova síntese que é a resultante desses dois, que está por vir, né? E como o próprio Spengler fala, que toda cultura tem seu nascimento, seu ápice e seu declínio, estamos ainda na era do nascimento, do herói, vamos dizer assim. Será que teremos esse ápice? E se esse ápice vai ser positivo? Não sabemos. Mas que terá um declínio, com certeza isso terá um declínio, principalmente como nós já vemos o mundo de hoje, sobretudo a cultura ocidental da qual fazemos parte.